E é difícil até para nós que estamos o dia inteiro ali saber de tudo que está acontecendo, porque é tanta coisa nova, tanta novidade. Sim. E é impressionante como de um dia para o outro desponta algumas moedas. A gente vê moedas a 10.000% de um dia para o outro. E a grande questão que eu tenho é que, por exemplo, você pode trocar uma criptomoeda que despontou 10.000% por algo material. Por exemplo, esse valor eu poderia comprar em ouro, eu poderia comprar em commodities. E da onde que vem esse equilíbrio? Esse é meu grande medo nesse cenário, porque você tem algo não palpável, né, que seria essa criptomoeda que desponta de um dia para o outro, e você pode trocar, por exemplo, por toneladas de alimentos, horas de trabalho de algumas pessoas. Como é que será que tem como gerar um equilíbrio através disso? Não tem? Não é meio perigoso esse mundo cripto com relação à economia mundial? Que existe um certo medo com relação a isso, ou não existe? Olha, essa parte realmente, as pessoas têm que manter muito o pé no chão, né, e não se impressionar com essas oscilações, entrar em ganância, euforia, e tem que estar focado em projetos que realmente têm um propósito e que tem, né, uma jornada que está mostrando que tem a capacidade de impactar de verdade, né, a economia. Porque, assim, se tem um movimento das criptomoedas, que é um movimento sem volta para descentralizar setores da economia. E aí aquela velha história. Você vai ter lá meia dúzia de projetos que são bons, valem a pena serem acompanhados, tem um poder transformador, e a maior parte esmagadora, não vai parar de pé e vai acabar desaparecendo. Mas tem uma vantagem, e a própria estrutura do mundo cripto favorece esse tipo de coisa. Que o mundo cripto, ele funciona muito próximo como a natureza atua, de como um sistema natural. Você tem lá, por exemplo, o Bitcoin, que é uma primeira camada, a gênese, o que surge. Acima dele, você tem as altcoins, que são uma camada de experimentos. O Bitcoin observa essa camada e lentamente ele pode incorporar esses aprendizados aí de tentativas e erros, coisas que dão muito certo, coisas que dão errado, e ir se aprimorando sem necessariamente se expor ao risco de ruína. Isso é uma grande vantagem para o Bitcoin já no longo prazo. Na camada de experimentos, aí, o tipo de projeto que eu gosto é aquele que você tem um protocolo principal que também roda uma série de outros projetos acima dele. Então, acontece um monte de coisa, as maluquices ali, acima desse protocolo principal que vai observando e também vai se aprimorando. O grande risco é você estar exposto ali numa aplicação ou num protocolo ali que está num experimento que pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Porque quando você tem a possibilidade de ruína, já invalida uma relação de custo-benefício. Mas como essa estrutura desse mundo é descentralizada, esses erros e essas quebras, esses problemas que acontecem, não afetam o todo. O todo aprende com aquilo, porque o resto da rede sobrevive e aprende com aquele ataque, pode ser um ataque hacker, ou uma falha, alguma coisa. Já o sistema financeiro tradicional, não, ele é centralizado. Então, se um grande banco tem um problema e afunda, acaba tendo um efeito cascata, né? Um efeito dominó e levando todo mundo para o buraco. Então, assim, o mundo cripto, uma das vantagens da estrutura é essa, de permitir tentativas e pequenos erros, e as pessoas têm que ter essa consciência, porque eu vejo que, por exemplo, agora a gente está passando por um momento que está já um retorno de euforia, que o cara para de olhar fundamentos e o projeto, o impacto que vai ter, né, no mundo real, e quer só ver preço. Ah, subiu 10.000%. E pode, às vezes, entrar numa fria, né? Como a gente viu aí, teve uma moeda aí recentemente, Squid Game, baseada até naquele Round 6, aquele seriado. O negócio foi lá para as alturas e foi para zero em uma questão de segundos. E acontece de tudo, por exemplo, no finanças descentralizadas. Você pode ter uma série de problemas com hackers, né? Os códigos são escritos por ser humano, então pode ter alguma falha, algum erro, etc. Quando você tem uma consciência dessa, você vai ali se expondo de uma forma mais responsável, mas mas é um mundo de grandes oportunidades, é como se fosse uma evolução da internet, agora a internet do dinheiro, e um movimento para descentralizar uma série de setores. Por exemplo, essa contribuição para a indústria musical, você ter lá, através de NFTs, o músico poder lá gerenciar, né, a cobrança dos royalties que ele vai receber, ou um artista vencer. Outro movimento também que é muito importante, da tokenização. Da mesma forma que a gente teve uma democratização do acesso nas bolsas de valores de mercados acionários, de pequenos investidores com pouco dinheiro podendo se tornarem sócios de grandes empresas,
a tokenização também vai permitir uma democratização de acesso a ativos que, para você entrar nele, você precisaria de uma grana muito alta, um ticket assim, elevadíssimo, você não tem acesso. Então, por exemplo, tokenização. Pô, não é todo mundo que tem bala para comprar um quadro ali do Picasso, Monet, pô, isso é só para bilionários. Tá, você tokeniza uma grande obra de arte e você compra uma fração daquilo. Fracionar imóveis, não é? Que já está tendo, né, vários exemplos, até no Brasil, do pessoal tokenizando imóveis, você conseguindo comprar apenas uma fração e se beneficiando disso. Enfim, imagina quantas aplicações que a gente vai ter nesse mundo, principalmente desse movimento de tokenizar tudo. Nos games, né? Esses games aí que estão, né, utilizando NFTs colecionáveis, que hoje em dia é uma modalidade. Antes você jogava videogame e não ganhava nada. Agora você joga videogame para ganhar, né? Como a gente vê o crescimento absurdo do e-sports, agora a gente está vendo um crescimento absurdo de jogos, não é? Também que utilizam blockchain, não é? A X-Infinity, tem outros que o cara ganha, o cara forma time, o cara faz renda, o cara entende que, por exemplo, no jogo tem sazonalidade de determinados itens, enfim, assim, acho que tá abrindo um mundo novo já, como que as pessoas têm que ter uma cabeça aberta, sem preconceitos, e abraçar essas mudanças sem resistência e se beneficiar disso. Porque a resistência, eu comparo a resistência da internet, por exemplo. Ah, não, essa internet que surgiu aí nos anos 90 não vai dar em nada. Eu não vou botar minha empresa na internet. Quem não está na internet, quem não está nesse mundo digital hoje, olha quanto que está perdendo, ainda mais no meio da pandemia, não é? A diferença que foi. Então, o mundo cripto tem que entender conhecimento de base, entender o que está acontecendo. Não é só ficar especulando em cripto, tem grandes oportunidades de negócio, vai demandar uma série de profissionais. A gente está num mundo um mundo totalmente novo, que está vendo uma série de jovens que estão gerando riqueza, enriquecendo aí nesse universo de games, de demanda por programadores, não é? Coisas que estão acontecendo, artistas, enfim, é um mundo apaixonante, mesmo como você disse, né? Não dá para toda semana tem novidade, né?